Lei número 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra, é preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Se você é a parte mais fraca, não lucrará nada metendo-se numa briga inútil. Ninguém aparece para ajudar os fracos. Isso só traz prejuízos. Os fracos estão sozinhos e devem se entregar. Lutar não lhe dará nada. Além do martírio, e muita gente que não acredita na sua causa morrera. Fraqueza não é pecado, e pode até se tornar uma força se você aprender a jogar corretamente. A sorte muda e os poderosos quase sempre são derrubados. A rendição disfarça um grande poder. Despertando a complacência do inimigo, você tem tempo para se recuperar, tempo para ir minando o terreno, tempo para se vingar. Não sacrifique este tempo em troca do mérito de participar de uma batalha da qual não sairá vencedor. O que nos causa problemas na esfera do poder é quase sempre a nossa própria reação exagerada aos movimentos de nossos inimigos e rivais. Esse exagero cria dificuldades que teríamos evitado se fôssemos mais sensatos. Tem também um efeito ricochete interminável, pois o inimigo vai reagir com o mesmo exagero, como os atenienses fizeram com os melianos. O nosso primeiro instinto é sempre o de reagir, enfrentar a agressão com outra agressão. Mas, da próxima vez que alguém lhe der um empurrão e você perceber que está começando a reagir, experimente isto. Não resista nem brigue, ceda, dê a outra face, curve-se. Verá que isso quase sempre neutraliza o comportamento deles. Eles esperavam, até queriam que você reagisse com energia e foram, portanto, apanhados desprevenidos e a sua não resistência os deixou confusos. Na verdade, ao ceder, você passa a controlar a situação, porque isso faz parte de um plano maior para que eles acreditem que o derrotaram. Esta é a essência da tática da rendição. No íntimo você permanece firme, mas por fora você se inclina. Sem mais motivos para se zangar, seus adversários ficam confusos. É improvável que reajam com mais violência, o que exigiria de você uma reação. Em vez disso, você tem tempo e espaço para armar um contramovimento para derrubá-los. No confronto entre o inteligente e o bruto agressivo, a tática da rendição é a melhor arma, mas é preciso ter autocontrole. Quem se rende de fato perde a liberdade e pode ser esmagado pela humilhação da derrota. Você deve se lembrar de só parecer que está se rendendo, como o animal que se finge de morto para salvar a pele. Vimos que é melhor se render do que brigar. Diante de um adversário mais forte e da garantia de uma derrota, quase sempre é melhor se render do que sair correndo. Na hora, a fuga pode ser a salvação, mas o agressor acabará alcançando você. Rendendo-se, entretanto, você terá a oportunidade de se enroscar no inimigo e atacá-lo com unhas e dentes bem de perto. Quando o comércio exterior começou a ameaçar a independência do Japão em meados do século XIX, os japoneses discutiram como derrotar os estrangeiros. Um ministro, Hota Masayoshi, escreveu um memorando em 1857 que influenciou a política japonesa durante muitos anos. Estou, portanto, convencido de que a nossa política deveria ser fazer alianças cordiais, enviar navios a todos os países estrangeiros e fazer comércio com eles, copiar os estrangeiros naquilo que eles fazem melhor, reparando assim as nossas próprias deficiências, incentivando a nossa força nacional e completando nossos armamentos, e submeter assim gradualmente os estrangeiros à nossa influência, até que no final todos os países do mundo conheçam as bênçãos da perfeita tranquilidade e a nossa hegemonia seja reconhecida no mundo inteiro.
Esta é uma aplicação brilhante da lei. Use a rendição para ter acesso ao inimigo. Aprenda com ele, insinue-se lentamente, conforme-se externamente aos seus hábitos, mas no íntimo conserve a sua própria cultura. No fim, você sairá vitorioso, pois enquanto ele o considera fraco e inferior e não toma nenhuma precaução para se defender, você usa este tempo para se recuperar e ficar mais forte do que ele. Esta forma branda e permeável de invasão quase sempre é a melhor, pois o inimigo nenhum motivo tem para reagir, nada para se preparar ou resistir. E se os japoneses tivessem resistido à influência ocidental pela força, poderiam ter sofrido uma devastadora invasão que alteraria para sempre a sua cultura. A rendição também é uma forma de você rir do inimigo, de virar o poder contra eles mesmos, como fez Brecht. O romance A Brincadeira, de Milan Kundera, baseado nas experiências do autor numa colônia penal na Tchecoslováquia, conta que os guardas da prisão organizaram uma corrida de revezamento, guardas contra prisioneiros. Para eles, esta era uma chance de exibir a sua superioridade física. Os prisioneiros sabiam que era para eles perderem, por isso fizeram tudo para agradar, fingindo um esforço exagerado enquanto mal se mexiam, caindo no chão depois de correr só alguns metros, capengando, andando cada vez mais devagar, enquanto os guardas disparavam na frente. Aceitando ao mesmo tempo participar da corrida e perder, eles tinham obedecido aos guardas, mas o excesso de obediência tomou o evento ridículo a ponto de arruiná-lo. A superobediência, a rendição, nesse caso, foi uma demonstração de superioridade ao inverso. A resistência teria colocado os prisioneiros num ciclo de violências, rebaixando-os ao nível dos guardas. A superobediência, entretanto, colocou os guardas numa situação ridícula, mas eles não podiam punir justamente os prisioneiros que só fizeram o que eles tinham pedido. O poder está sempre fluindo, visto que o jogo é por natureza fluido e uma arena de lutas constantes. Quem está com o poder quase sempre acaba se encontrando na descida do pêndulo. Se você se vir temporariamente enfraquecido, a tática da rendição é perfeita para levá-lo para cima de novo. Ela disfarça a sua ambição, ensina a você a paciência e o autocontrole, habilidade-chave para o jogo, e o coloca na melhor posição possível para tirar vantagem do súbito deslize do seu opressor. Se você foge ou revida, não poderá vencer a longo prazo. Se você se rende, é quase certo sair vitorioso. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que vos ferir a face direita, voltai-lhe também a outra. E ao que quer demandar convosco e tirar-vos a túnica, deixai-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a andar 1 milha, ide com ele 2. Jesus Cristo, em Mateus 5:38, 41. Os fracos jamais cedem quando deveriam. Cardeal de Retz, 16, 13.679. Voltaire vivia exilado em Londres numa época em que estava no auge ser contra os franceses. Um dia, caminhando pelas ruas, ele se viu cercado por uma multidão irada. Enforquem-no, enforquem o francês, gritavam. Voltaire calmamente se dirigiu à turba, dizendo o seguinte: ingleses, desejam me matar porque sou francês. Já não fui punido o suficiente por não ter nascido inglês? A multidão aplaudiu as suas palavras sensatas e o escoltaram de volta aos seus alojamentos. The Little Brown Book of Anecdotes, Clifton Fedman ed. 1985. Lembre-se, quem está tentando exibir a sua autoridade ilude-se facilmente com a tática da rendição. Se você se mostra submisso, eles se sentem importantes. Contentes, porque estão sendo respeitados, tornam-se alvos mais fáceis para um contra-ataque ou para uma zombaria dissimulada como fez Brecht. Ao avaliar o seu poder ao longo do tempo, não sacrifique a capacidade de manobra a longo prazo pelas glórias efêmeras do martírio. Quando o grande senhor passa, o camponês sábio se inclina profundamente e peida em silêncio.
Provérbio etíope: o inverso. O objetivo da rendição é salvar a sua pele para quando você puder se firmar novamente. É para evitar o martírio que alguém se rende, mas há momentos em que o inimigo não descansa, e o martírio parece ser a única escapatória. Além do mais, se você estiver disposto a morrer, outros poderão tirar do seu exemplo poder e inspiração. Mas o martírio, o inverso da rendição, é uma tática confusa, pouco precisa, e tão violenta quanto a agressão que ele combate. Para cada mártir famoso existem milhares que não inspiraram religiões nem rebeliões, de forma que, se o martírio às vezes confere um certo poder, isso é imprevisível. E, o que é mais importante, você não estará por aqui para usufruir desse poder. E existe decididamente algo de egoísmo e arrogância nos mártires, como se achassem que seus seguidores são menos importantes do que a sua própria glória. Quando o poder o abandona, é melhor ignorar esta inversão da lei. Deixe para lá o martírio. O pêndulo acaba oscilando para o seu lado novamente, e você precisa estar vivo para ver isso. Lei número 23. Concentre as suas forças. Preserve suas forças e sua energia, concentrando-as no seu ponto mais forte. Ganha-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. A profundidade derrota a superficialidade sempre. As procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave, a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. O mundo está passando por uma epidemia de divisões cada vez maiores, dentro de países, grupos políticos, famílias, até indivíduos. Estamos todos num estado de total distração e difusão. Mal conseguimos colocar nossas cabeças numa direção e já estamos sendo puxados para centenas de outras. O nível de conflito no mundo moderno está mais alto do que nunca e já nos acostumamos com isso. A solidão é uma forma de nos retirarmos para dentro de nós mesmos, para o passado, para formas mais concentradas de pensamento e ação. Como escreveu Schopenhauer, o intelecto é uma medida de profundidade, não uma medida de superficialidade. Napoleão conhecia o valor de concentrar suas forças no ponto fraco do inimigo. Era o segredo do seu sucesso nos campos de batalha. Mas a sua força de vontade e a sua mente também estavam moldados segundo esta noção. O propósito único, a total concentração na meta, e o uso destas qualidades contra pessoas menos concentradas, pessoas distraídas, a flecha acertará sempre o alvo e conquistará o inimigo. Casanova atribuía o seu sucesso na vida à sua capacidade de se concentrar num único objetivo e forçar até ele ceder. Foi a sua capacidade de se entregar totalmente às mulheres que desejava que o tornava tão sedutor. Durante as semanas ou meses em que uma destas mulheres vivia na sua órbita, ele não pensava em mais ninguém. Quando esteve preso nas traiçoeiras passagens do Palácio dos Doges em Veneza, prisão de onde ninguém jamais escapara, ele só pensava na fuga como seu único objetivo, dia após dia. Uma mudança de cela que significou meses e meses de escavações inúteis não o desencorajou. Ele persistiu e acabou fugindo. Sempre acreditei, escreveu ele mais tarde, que se um homem coloca na cabeça que vai fazer uma coisa e se ele se ocupa exclusivamente disso, acaba conseguindo por mais difícil que seja. Esse homem se tornará grão-vizir ou papa. Concentre-se numa única meta, uma única tarefa, e insista até conseguir. No mundo do poder, você está sempre precisando da ajuda dos outros, em geral daqueles que têm mais poder do que você. O tolo pula de um para o outro, acreditando que sobreviverá se espalhando. Mas um dos corolários da lei de concentração é que se economiza muita energia e se obtém mais poder fixando-se a uma única fonte adequada de poder. O cientista Nikola Tesla se arruinou acreditando que conservaria a sua independência se não tivesse de servir a um único senhor. Ele até rejeitou a oferta de JP Morgan,
que lhe ofereceu um rico contrato. No final, a independência de Tesla significava que ele podia não depender de um único patrono, mas estava sempre tendo de adular uma dúzia deles. No final da vida, ele percebeu o seu erro. Todos os grandes pintores e escritores renascentistas se debateram com este problema, não mais do que o escritor seiscentista Pietro Aretino. Ao longo de toda a sua vida, Aretino passou pela indignidade de ter que agradar a este ou aquele príncipe. Ele acabou dando um basta e foi cortejar Carlos V, prometendo ao imperador os serviços da sua poderosa pena. Finalmente ele descobriu a liberdade de servir a uma única fonte de poder. Michelangelo descobriu esta liberdade com o Papa Júlio II, Galileu com os Médici. No final, o patrono único aprecia a sua lealdade e passa a depender dos seus serviços. Com o tempo, o senhor serve ao escravo. Finalmente, o poder está sempre concentrado. Em qualquer organização, é inevitável que um pequeno grupo controle tudo, e quase sempre não são aqueles com títulos. No jogo do poder, apenas o tolo golpeia aqui e ali sem fixar a sua meta. É preciso descobrir quem controla as operações, quem realmente dirige a cena por trás dos bastidores. Como Richelieu descobriu no início da sua ascensão ao topo do cenário político francês no início do século XVII, não era o rei Luís XIII que decidia as coisas, era a mãe dele. Portanto, ele se ligou a ela e passou por cima de todos os níveis dos cortesãos direto para o topo. Basta encontrar petróleo uma vez. Sua riqueza e poder estão garantidos para o resto da vida. A melhor estratégia é ser sempre muito forte, primeiro em geral, depois no momento decisivo. Não há lei de estratégia melhor e mais simples do que manter as próprias forças concentradas. Em resumo, o primeiro princípio é: haja com a máxima concentração. Da Guerra, Karl von Clausewitz, 1780-1831. Preze a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, não na quantidade. O superficial não sai da mediocridade, e a desgraça dos homens com interesses amplos e generalizados é que, enquanto desejam comandar tudo, acabam não comandando nada. A profundidade da fama, e equivale ao heroísmo em questões sublimes. Baltazar Gracian, 1601-4658. O inverso. A concentração pode ser perigosa, e há momentos em que a dispersão é a tática adequada. Lutando contra os nacionalistas pelo controle da China, Mao Tse-tung e os comunistas fizeram uma guerra de retração em várias frentes, usando como suas principais armas a sabotagem e as emboscadas. A dispersão costuma ser adequada para o lado mais fraco. Ela é, de fato, o princípio crucial das guerrilhas. Ao lutar contra um exército superior, concentrando suas forças, você só se torna um alvo mais fácil. Melhor se dispersar no cenário e frustrar seu inimigo com a intangibilidade da sua presença. Ligar-se a uma única fonte de poder tem um grande perigo. Se a pessoa morre, vai embora ou sai em desgraça, você sofre. Isso é bastante prudente em épocas de grandes tumultos e mudanças violentas, ou quando seus inimigos são numerosos. Quanto mais patronos e senhores você tiver, menor o risco que você corre se um deles perder o poder. Essa dispersão até permitirá que você jogue um contra o outro. Mesmo que você se concentre numa única fonte de poder, continua tendo de ter cautela e se preparar para o dia em que o seu senhor, o patrono, não estiver mais aqui para protegê-lo. Finalmente, exagerar num propósito único pode fazer de você um chato insuportável, especialmente nas artes. O pintor renascentista Paolo Uccello era tão obcecado com a perspectiva que suas pinturas chegam a parecer monótonas e falsas, enquanto Leonardo da Vinci se interessava por tudo: arquitetura, pintura, guerra, escultura, mecânica. A descentralização foi a fonte do seu poder, mas gênios assim são raros. Quanto ao restante de nós, é melhor pender para o lado da profundidade. Lei número 24.
represente o cortesão perfeito julgamento. O cortesão perfeito prospera num mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação, ele adula, cede aos superiores e assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada. Aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limites para a sua escalada na corte. A corte é característico do ser humano estruturar uma sociedade palaciana em torno do poder. No passado, a corte se reunia em torno do governante e tinha muitas funções. Além de distrair o governante, era uma forma de solidificar a hierarquia de realeza, nobreza e classes superiores, e manter os nobres ao mesmo tempo subordinados e próximos do governante, que assim podia ficar de olho neles. A corte serve ao poder de várias maneiras, principalmente glorificando o governante, proporcionando-lhe um microcosmo que deve se esforçar para agradá-lo. Os dois cais, Barbos, o fiel cão de guarda que serve ao seu senhor com dedicação, vê sua velha amiga Juju, a cadelinha de estimação de pelo encaracolado, sentada na janela sobre uma macia almofada de penas. Sorrateiro, ele se aproxima afetuosamente, como uma criança que procura os pais, e chora de emoção, e ali, debaixo da janela, abana o rabo e saltita. Que vida você leva agora, Jujutka, desde que o Senhor a levou para a sua mansão? Você deve se lembrar, sem dúvida, de como passávamos fome no pátio. Como é o seu serviço atualmente? Seria um pecado reclamar da minha sorte, responde Jujutka. Meu senhor me dá toda essa atenção possível. Vivo na riqueza e na abundância, e como e bebo em peças de prata. Brinco com o senhor e, se fico cansada, descanso sobre tapetes ou numa almofada macia. E como você está? Eu? Responde Barbos, deixando cair a cauda como um chicote, baixando a cabeça. Vivo como costumava viver. Passo frio e fome. E aqui, enquanto guardo a casa do meu senhor, tenho que dormir encostado no muro e fico encharcado na chuva. E se começo a latir na hora errada, sou chicoteado. Mas como você, Juju, tão pequena e fraca, conseguiu cair nas suas graças enquanto eu me esfolo inutilmente, o que você faz? O que você faz é uma boa pergunta, respondeu Juju com ar de zombaria. Eu ando sobre as pernas traseiras. Fables, Ivan Krylov, 1768-1844. Ser um cortesão era um jogo arriscado. Um viajante árabe do século XIX, na corte de Darfur, onde hoje é o Sudão, relatou que os cortesãos tinham de fazer tudo o que o sultão fizesse. Se ele se machucasse, eles também tinham de se machucar. Se ele caísse do cavalo durante uma caçada, eles caíam também. Tais mímicas apareceram nas cortes do mundo inteiro. Mais problemático era o perigo de desagradar ao governante. Um passo em falso significava morte ou exílio. O cortesão bem-sucedido tinha de fazer malabarismos, agradar, mas não muito, obedecer, mas de alguma forma se distinguindo dos outros cortesãos, embora sem se destacar tanto a ponto de deixar o governante inseguro. Os grandes cortesãos ao longo da história dominaram a arte de manipular as pessoas. Eles fazem o rei se sentir mais rei. Eles fazem todos os outros temerem o seu poder. São mágicos da aparência, sabendo que quase tudo na corte é julgado pelo que parecer ser. Os grandes cortesãos são graciosos e polidos. Sua agressividade é velada e indireta. Donos do mundo nunca dizem mais do que o necessário, levando sempre a melhor num elogio ou insulto velado. São ímãs de prazer. As pessoas querem ficar ao seu lado porque eles sabem agradar. No entanto, eles nunca adulam nem se humilham. Grandes cortesãos se tornam os favoritos do rei, gozando dos benefícios dessa posição. Com frequência, acabam mais poderosos do que o governante, pois são os magos da acumulação de influência. Muitos hoje desprezam a vida na corte como uma relíquia do passado, uma curiosidade histórica. Argumentam, segundo Maquiavel, como se os céus, o sol, os elementos e os homens tivessem mudado a ordem de seus movimentos e poder,
e fossem diferentes do que eram na antiguidade. Pode não haver mais Rei Sol, mas ainda existe muita gente que acredita que o Sol gira em torno delas. A corte real pode ter mais ou menos desaparecido ou pelo menos ter perdido o seu poder, mas cortes e cortesãos continuam existindo porque o poder ainda existe. É raro hoje em dia pedir um cortesão que caia do cavalo, mas as leis que governam a política da corte são eternas como as leis do poder. Há muito o que aprender, portanto, com os grandes cortesãos do passado e do presente. As leis da política da corte, evite a ostentação. Não é prudente ficar falando muito de si mesmo ou chamar muita atenção para o que você faz. Quanto mais você falar sobre seus feitos, mais desconfiança despertará. Você pode também criar tanta inveja entre seus pares a ponto de induzir traições e punhaladas pelas costas. Tenha cuidado, muito cuidado, ao trombetear suas próprias conquistas e sempre fale menos de você do que dos outros. É preferível a modéstia. Pratique o desinteresse. Nunca pareça estar se esforçando muito. Seu talento deve parecer fluir naturalmente, com uma facilidade que faz as pessoas o tomarem por um gênio e não um viciado no trabalho. Mesmo quando alguma coisa exige muito suor, faça com que pareça simples. As pessoas preferem não ver o seu sangue, suor e lágrimas, o que é outra forma de ostentação. É melhor que elas se encantem com o seu estilo tranquilo de conseguir as coisas do que se perguntem por que isso está dando tanto trabalho. Seja frugal nos elogios. Pode parecer que seus superiores nunca se fartam de elogios, mas o excesso, até do que é bom, desmerece o seu valor. E também desperta a desconfiança nos seus pares. Aprenda a elogiar indiretamente, reduzindo a importância da sua própria contribuição, por exemplo, para colocar o seu senhor em melhor situação. É sensato ser polido, por conseguinte, é idiotice ser rude. Criar inimigos com a falta desnecessária e proposital de civilidade é insensatez tão grande quanto tocar fogo na própria casa, porque a polidez é como uma ficha, uma moeda reconhecidamente falsa, e com a qual é tolice agir com avareza. O homem de bom senso será generoso ao usá-la. A cera, substância naturalmente dura e quebradiça, pode se tornar macia aplicando-se um pouco de calor, adquirindo a forma que mais lhe agradar. Da mesma maneira, sendo polido e gentil, você pode tornar as pessoas dóceis e servis, mesmo que tendam a ser rabugentas e malevolentes. Portanto, a polidez é para a natureza humana o que o calor é para a cera. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Providencie para ser notado. Existe aí um paradoxo. Você não pode se exibir descaradamente, mas também deve se fazer notado. Na corte de Luís XIV, a pessoa para quem o rei decidisse olhar subia instantaneamente de nível na hierarquia palaciana. Você não tem nenhuma chance de subir se o governante não o notar submerso no meio de todos os outros cortesãos. Esta tarefa exige muita arte. No início, quase sempre é uma questão de ser visto, literalmente falando. Preste atenção à sua aparência física, portanto, e descubra como criar um estilo e uma imagem diferente, sutilmente diferente. Altere o seu estilo e linguagem de acordo com a pessoa com quem está lidando. A pseudocrença na igualdade, a ideia de que falar e agir da mesma maneira com todos, não importa o nível deles, faz de você um modelo de pessoa civilizada. É um terrível engano. Quem estiver abaixo de você tomará isso como uma forma de condescendência, o que de fato é, e os que estão acima de você ficarão ofendidos, embora possam não admitir isso. Você deve mudar o seu estilo e a sua maneira de falar de acordo com cada pessoa. Isto não é mentir, é interpretar, e interpretar é uma arte, não um dom divino. Aprenda essa arte. Isto vale também para a grande variedade de culturas encontradas na corte moderna. Jamais suponha que os seus critérios de comportamento e julgamento são universais.
Não só é o auge do barbarismo não conseguir se adaptar a outra cultura, como coloca você em desvantagem. Não seja o portador de más notícias. O rei mata o mensageiro que lhe traz más notícias. É clichê, mas é verdade. Você deve se esforçar e, se necessário, mentir e enganar para garantir que a sina do portador das más notícias caia sobre um colega, jamais sobre você. Leve apenas boas notícias e a sua abordagem alegrará o Senhor. Não finja amizade ou intimidade com o seu senhor. Ele não quer um amigo como subordinado, ele quer um subordinado. Jamais se aproxime dele com um ar à vontade e cordial, ou haja como se fossem muito amigos. Essa prerrogativa é dele. Se ele escolher lidar com você neste nível, adote um ar circunspecto de intimidade, ou então peque pelo excesso e deixe clara a distância entre vocês dois. Não critique diretamente quem está acima de você. Pode parecer óbvio, mas há ocasiões em que uma certa crítica é necessária. Ficar calado ou não dar nenhum conselho vai deixá-lo exposto a outros tipos de risco. Você deve aprender, entretanto, a dar o seu conselho ou fazer a sua crítica da forma mais indireta e polida possível. Pense 2 vezes ou 3 para ter certeza de ter sido suficientemente indireto. Peque pela sutileza e gentileza. Seja frugal ao pedir um favor a quem está em posição superior a você. Nada irrita mais um senhor do que ter de negar um pedido. Isto desperta o seu sentimento de culpa e ressentimento. Peça favores o mais raramente possível e saiba quando parar. Melhor do que se fazer de suplicante é merecer os seus favores, de forma que o governante os conceda de boa vontade. Mais importante, não peça favores em nome de outra pessoa, muito menos de um amigo. Não brinque com o gosto nem com a aparência. O bom humor e a espirituosidade são qualidades essenciais para um bom cortesão, e há momentos em que a vulgaridade é apropriada e interessante. Mas evite qualquer tipo de piada sobre gosto ou aparência, 2 áreas altamente sensíveis, especialmente quando se trata de pessoas acima de você. Nem mesmo tente, se não estiverem por perto. Vai cavar a sua própria sepultura. Não seja sarcástico. Expresse admiração pelo bom trabalho dos outros. Se você constantemente criticar seus iguais ou subordinados, parte dessa crítica vai sobrar para você, acompanhando-o como uma nuvem negra aonde quer que você vá. As pessoas vão resmungar a cada novo comentário cético, e você as irritará. Ao expressar uma modesta admiração pelas conquistas dos outros, você paradoxalmente chama a atenção para as suas. A capacidade de se surpreender e parecer sincero é um talento raro e em extinção, mas ainda muito valorizado. Ok, tenha autocrítica. O espelho é uma invenção milagrosa. Sem ele, você cometeria grandes pecados contra a beleza e o decoro. Você também precisa de um espelho para suas ações. Ele pode às vezes vir na forma de outras pessoas que lhe dizem o que estão vendo em você, mas esse não é o método mais confiável. O espelho tem de ser você, treinando a sua mente para se ver como os outros o veem. Suas atitudes estão muito obsequiosas? Está se esforçando muito para agradar? Parece desesperado por atenção, dando a impressão de estar em declínio? Tenha autocrítica e evitará uma montanha de disparates. Controle suas emoções. Como um ator numa grande peça, você deve aprender a chorar e a rir por encomenda e na hora certa. Deve ser capaz tanto de disfarçar sua raiva e frustração, quanto de fingir que está satisfeito e de acordo. Você deve saber controlar a expressão do seu próprio rosto. Pode chamar de mentira se quiser, mas se preferir não fazer esse jogo e ser sempre honesto e direto, não se queixe quando os outros o chamarem de antipático e arrogante. Entre no espírito da época. Uma leve afetação de uma era passada pode ser um charme, desde que já se tenham passado no mínimo 20 anos. Usar a moda de 10 anos atrás é ridículo, a não ser que você goste do papel de bobo da corte.
Seu espírito e maneira de pensar devem estar atualizados, mesmo que a moda agrida a sua sensibilidade. Pense muito à frente do seu tempo, entretanto, e ninguém o compreenderá. Não é uma boa ideia ficar muito em evidência nesta área. No mínimo, é mais vantajoso ser capaz de imitar o espírito da época. Seja uma fonte de prazer. Isto é importante. Uma lei óbvia da natureza humana nos faz fugir do que é desagradável e repugnante, enquanto o charme e a promessa de prazer nos atraem como mariposas para a chama da vela. Seja a chama e você subirá ao topo. Como a vida é tão cheia de coisas desagradáveis e o prazer é tão raro, você se torna tão indispensável quanto comer e beber. Pode parecer óbvio, mas o óbvio às vezes é ignorado ou desvalorizado. Há graduações nisso. Nem todos podem representar o papel do favorito, pois nem todos foram abençoados com charme e inteligência. Mas todos nós podemos controlar nossas qualidades desagradáveis e obscurecê-las quando necessário. O homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos, dos seus olhos e do seu rosto. Ele é profundo, impenetrável, ele dissimula maus ofícios, sorri para os inimigos, controla sua irritação, disfarça suas paixões, desmente o seu coração, fala e age de modo diferente do que está sentindo. Jean de La Bruyère, 1645-1696. Cenas da vida na corte, atos exemplares e erros fatais. Cena I, Alexandre, o Grande, conquistador da bacia do Mediterrâneo e do Oriente Médio através da Índia, teve o grande Aristóteles como tutor e mentor, e ao longo de toda a sua breve vida permaneceu fiel à filosofia e aos ensinamentos do seu mestre. Certa vez, ele se queixou com Aristóteles de, nas suas longas campanhas, não ter com quem discutir assuntos filosóficos. Aristóteles respondeu sugerindo que levasse Calistênes, um ex-aluno seu e filósofo promissor, junto com ele na próxima campanha. Aristóteles tinha instruído Calistênes nas artes do bom cortesão, mas o jovem secretamente as achava ridículas. Ele acreditava na filosofia pura, nas palavras sem adornos, em dizer a verdade nua e crua. Se Alexandre gostava tanto de aprender, pensou Calistênes, não se incomodaria se alguém lhe dissesse o que pensava. Durante uma das principais campanhas de Alexandre, Calistênes disse demais o que pensava, e Alexandre mandou matá-lo. Interpretação. Na corte, honestidade é bobagem. Não seja tão autocentrado a ponto de acreditar que o senhor está interessado nas suas críticas, mesmo que elas tenham fundamento. Cena II. Começando pela dinastia Han, 2000 anos atrás, os eruditos chineses compilaram uma série de textos chamados 21 Histórias, que são a biografia oficial de cada dinastia, incluindo histórias, estatísticas, números de censos e crônicas de guerra. Cada história possui também um capítulo chamado Ocorrências Inusitadas, e aqui, entre as relações de terremotos e enchentes, às vezes aparecem descrições de manifestações bizarras, como ovelhas de duas cabeças, gansos que voam para trás, estrelas surgindo de repente em diferentes partes do céu, e por aí vai. Os terremotos puderam ser historicamente conferidos, mas os monstros e estranhos fenômenos naturais foram nitidamente inseridos de propósito e ocorriam sempre aglomerados. O que isso queria dizer? O imperador chinês era considerado mais do que um homem. Ele era uma força da natureza. Seu reino era o centro do universo e tudo girava ao seu redor. Ele personificava a perfeição do mundo. Criticá-lo ou a alguns de seus atos era o mesmo que criticar a ordem divina. Nenhum ministro ou cortesão ousava abordar o imperador com a mais leve palavra de advertência. Mas imperadores falham, e o reino sofria muito com seus erros. Inserir visões de fenômenos estranhos nas crônicas da corte era a única forma de avisá-los. O imperador leria que os gansos estavam voando de trás para frente e que a lua tinha saído de órbita, e perceberia que estava sendo advertido. Seus atos estavam desequilibrando o universo e precisavam mudar. Interpretação.
Para os cortesãos chineses, era muito importante saber como aconselhar o imperador. Ao longo dos anos, milhares deles tinham morrido tentando alertar ou aconselhar o seu senhor. Para serem seguras, suas críticas tinham de ser indiretas, mas se fossem indiretas demais, não seriam ouvidas. As crônicas foram a solução, sem identificar ninguém como a origem da crítica, tornando o conselho o mais impessoal possível, mas informando o imperador sobre a gravidade da situação. O seu senhor não é mais o centro do universo, mas continua achando que tudo gira em torno dele. Quando você o critica, ele vê a pessoa que faz a crítica, e não a crítica em si. Como os cortesãos chineses, você deve encontrar um jeito de sumir por trás do alerta. Use símbolos e outros métodos indiretos para pintar um quadro dos problemas futuros, sem colocar em risco o seu pescoço. Cena terceiro. No início da sua carreira, o arquiteto francês Jules Mansart foi chamado para projetar pequenos acréscimos ao Palácio de Versalhes para o rei Luís XIV. Para cada projeto, ele desejava as plantas, certificando-se de estarem de acordo com as instruções de Luís. Depois, ele as apresentava à Sua Majestade. O cortesão Saint-Simon descreveu a técnica de Mansart para lidar com o rei. A sua habilidade estava em mostrar ao rei plantas nas quais havia alguma imperfeição, quase sempre tratando-se dos jardins, que não eram a especialidade de Mansart. O rei, como Mansart esperava, ia direto no problema e propunha uma solução, quando Mansart então exclamava para todos ouvirem que ele jamais teria notado o problema que o rei tão magistralmente descobriu e solucionou. Ele explodia em palavras de admiração, confessando que, comparado ao rei, ele não passava de um humilde aluno. Aos 30 anos de idade, tendo usado esses métodos repetidas vezes, Mansart recebeu uma encomenda real de grande prestígio. Embora menos talentoso e experiente do que vários outros desenhistas franceses, ele foi encarregado de ampliar Versalhes. A partir de então, foi o arquiteto do rei. Interpretação. Quando jovem, Mansart tinha visto muitos artesãos reais a serviço de Luís XIV perderem seus postos, não por falta de talento, mas devido a uma mancada social que lhes custou muito caro. Ele não cometeria o mesmo engano. Mansart sempre procurou deixar Luís satisfeito com ele mesmo, sempre procurou alimentar a vaidade do rei da maneira mais pública possível. Não imagine que basta ter habilidade e talento. Na corte, a arte do cortesão é mais importante do que o seu talento. Não gaste tanto tempo estudando a ponto de negligenciar o traquejo social. E o mais importante é fazer o senhor parecer mais talentoso do que os outros. Cena quarto. Jean-Baptiste Isabey foi o pintor extraoficial da corte de Napoleão. Durante o Congresso de Viena, em 1814, quando Napoleão, derrotado, estava preso na ilha de Elba, aqueles que iam decidir o futuro da Europa convidaram Isabey para imortalizar os eventos históricos num quadro épico. Quando Isabey chegou a Viena, Talleyrand, o principal negociador do lado dos franceses, foi visitar o artista. Considerando-se o seu papel no processo, o estadista explicou: ele esperava ser a figura dominante no quadro. Isabey cordialmente concordou. Dias depois, o Duque de Wellington, principal negociador dos ingleses, também foi procurar Isabey e disse quase a mesma coisa que Talleyrand. O sempre polido Isabey concordou que o grande-duque deveria ser o centro das atenções. De volta ao estúdio, Isabey ponderou sobre a questão. Se desse projeção a um dos dois homens, causaria uma ruptura nas relações diplomáticas, criando ressentimentos numa época em que a paz e a concórdia eram fundamentais. Mas quando o quadro finalmente foi mostrado, tanto Talleyrand como Wellington se sentiram honrados e satisfeitos. A obra retrata um grande saguão repleto de diplomatas e políticos de toda a Europa. De um lado, vê-se o Duque de Wellington entrando na sala, e todos os olhos se voltam para ele. É o centro das atenções. No centro propriamente dito do quadro
está sentado Talleyrand. Interpretação. Ok, quase sempre é muito difícil satisfazer um senhor, mas contentar 2 senhores de uma só vez exige o talento de um grande cortesão. Esses apuros são comuns na vida de um cortesão. Atendendo um, ele desagrada outro. Você deve encontrar um meio de navegar entre Sila e Caríbides com segurança. Os senhores devem receber o que lhes é devido. Jamais, inadvertidamente, desperte o ressentimento de um ao agradar ao outro. Cena 5. George Brummel, também conhecido como Beau Brummel ou Belo Brummel, ficou famoso no final do século XVIII por sua extrema elegância, pela popularização das fivelas nos sapatos, logo imitadas por todos os dandies, e por sua habilidade com as palavras. Sua casa em Londres era o lugar elegante da cidade, e Brummel era a autoridade máxima quando se tratava de moda. Se ele não gostasse dos seus sapatos, você imediatamente se livrava deles e ia comprar logo, seja lá o que fosse que ele estivesse usando. Foi ele quem aperfeiçoou a arte do nó da gravata. Dizem que Lord Byron passava noites na frente do espelho tentando descobrir o segredo da perfeição dos nós de Brummel. Um dos maiores admiradores de Brummel era o príncipe de Gales, que se julgava um jovem elegante. Ligando-se à corte do príncipe e com uma pensão real, Brummel em breve estava tão certo da sua própria autoridade ali que começou a fazer piadas sobre os quilos a mais do príncipe, referindo ao seu anfitrião como Big Ben. Visto que a esbeltez era uma qualidade importante para um dandy, esta era uma crítica mortal. À mesa do jantar, certa vez, quando o serviço estava demorando, Brummel disse para o príncipe: "Toque o sino, Big Ben." O príncipe tocou, mas quando o valete chegou, ele o mandou mostrar a porta da rua a Brummel e nunca mais admiti-lo ali dentro. Apesar de cair em desgraça com o príncipe, Brummel continuou tratando todos à sua volta com arrogância. Sem o patrocínio do príncipe de Gales para sustentá-lo, ele se atolou em dívidas enormes, mas continuou insolente e logo ninguém mais queria saber dele. Morreu na mais triste pobreza, sozinho e mentalmente perturbado. Interpretação. A soberba espirituosidade de Beau Brummel foi uma das qualidades que o fizeram estimado pelo príncipe de Gales. Mas nem mesmo ele, o árbitro do bom gosto e da moda, conseguiu escapar impunemente a uma brincadeira com a aparência do príncipe, ainda mais por ter sido na sua frente. Não brinque com a gordura de ninguém, mesmo de forma indireta, e particularmente se for o seu senhor. Os asilos para indigentes estão repletos de pessoas que brincaram assim às custas dos seus senhores. Cena 7. O Papa Urbano, Eito, queria ser lembrado por sua habilidade como poeta, que infelizmente, na melhor das hipóteses, era medíocre. Em 1629, o duque Francesco d'Este, conhecendo as pretensões literárias do Papa, enviou o poeta Fulvio Teste como seu embaixador ao Vaticano. Uma das cartas de Teste ao duque revela por que foi escolhido. Quando acabamos a nossa discussão, eu me ajoelhei para partir, mas Sua Santidade fez um sinal e se encaminhou para o outro quarto onde dorme, e depois de procurar numa mesinha, pegou um maço de papéis e então, virando-se para mim com um sorriso, disse: "Queremos que Vossa Senhoria ouça algumas das nossas composições." E, de fato, ele leu para mim 2 longos poemas pindáricos, um louvando a Virgem Santíssima e o outro falando da Condessa Matilde. Não sabemos exatamente o que Teste achou destes poemas tão longos, visto que seria perigoso para ele emitir abertamente a sua opinião, mesmo numa carta. Mas ele continuou escrevendo. Eu, no mesmo estado de espírito, comentei cada um dos versos tecendo os devidos elogios e, tendo beijado o pé de Sua Santidade em agradecimento por um sinal tão inusitado de benevolência, a leitura dos poemas, saí. Semanas depois,
Quando o próprio duque foi visitar o Papa, ele deu um jeito de recitar versos inteiros de seu poema, elogiando-o o bastante para deixar o Papa tão jubiloso que pareceu perder a cabeça. Interpretação. Em questões de gosto, você nunca será obsequioso demais com seu senhor. O gosto é uma das partes mais melindrosas do ego. Jamais impugne ou questione o gosto do senhor. Sua poesia é sublime, sua roupa impecável e seus modos um modelo para todos. Cena 7. Uma tarde, na antiga China, Chao, que governou Han de 358 a 333 a.C., bebeu demais e pegou no sono nos jardins do palácio. O guardador da coroa, cuja única tarefa era cuidar do adorno de cabeça do governante, passou pelo jardim e viu que seu senhor dormia sem casaco. Como estava começando a esfriar, o guardador da coroa colocou o seu próprio casaco sobre o governante e foi embora. Quando Chao acordou e viu o casaco em cima dele, perguntou aos seus assessores: Quem colocou mais roupa sobre meu corpo? O guardador da coroa, responderam. O governante imediatamente mandou chamar o seu guardador de casacos oficial e o puniu por ter negligenciado seus deveres. Mandou chamar também o guardador da coroa, a quem mandou decapitar. Interpretação. Não passe dos seus limites. Faça o que lhe mandaram fazer, o melhor possível, e nada mais do que isso. A ideia de que fazendo mais você estará fazendo melhor é uma asneira muito comum. Não é bom parecer que está se esforçando demais. É como se você estivesse encobrindo alguma deficiência. Cumprir uma tarefa que não lhe foi solicitada só faz as pessoas desconfiarem. Se você é guardador de coroas, cuide da coroa. Economize o seu excesso de energia para quando não estiver na corte. Cena 8. Certo dia, para se distrair, o pintor italiano renascentista Fra Filippo Lippi, 1406-1469, e alguns amigos foram velejar num barquinho em Ancona. Foram capturados por duas galés mouras, que os carregaram acorrentados para a Barbária, onde foram vendidos como escravos. Durante 18 longos meses, Filippo labutou sem esperanças de voltar para a da Itália. Filippo viu o homem que o comprara passar por ele várias vezes, e um dia resolveu fazer um esboço para um retrato dele, usando um pedaço de carvão da fogueira. Ainda acorrentado, ele encontrou uma parede branca onde desenhou um retrato em tamanho natural do seu dono, em roupas mouras. O dono logo soube disso, pois ninguém por ali jamais vira tal habilidade para o desenho. Parecia um milagre, um dom divino. O desenho agradou tanto ao dono que ele, na mesma hora, libertou Filippo e lhe deu emprego na sua corte. Todos os grandes homens da costa da Barbária iam ver os magníficos retratos coloridos que Fra Filippo começou a fazer, e finalmente, em gratidão pela fama que isso lhe trouxe, o dono de Filippo devolveu o artista são e salvo para a Itália. Interpretação. Nós que trabalhamos para os outros, de certa forma fomos capturados por piratas e vendidos como escravos. Mas, como Fra Filippo, embora num grau menor, a maioria de nós possui algum dom, algum talento, uma habilidade para fazer alguma coisa melhor do que as outras pessoas. Dê de presente o seu talento para o seu senhor e você se elevará acima dos outros cortesãos. Deixe que ele fique com o crédito, se necessário, será por pouco tempo. Use-o como degrau, como uma forma de exibir o seu talento e acabar comprando a sua liberdade. Cena 9. Um criado de Alfonso I de Aragão certa vez lhe contou que tinha tido um sonho na noite anterior. Alfonso o presenteava com armas, cavalos e roupas. Alfonso, homem generoso e nobre, achou que seria divertido realizar este sonho e prontamente deu ao criado aqueles presentes. Pouco depois, o mesmo criado anunciou a Alfonso que tinha tido mais um sonho e que neste Alfonso lhe dera uma pilha considerável de florins de ouro. O rei sorriu e disse: Não acredite mais em sonhos, eles mentem. Interpretação. Ao lidar com o primeiro sonho do criado, Alfonso permaneceu no controle.
Ao realizar um sonho, ele reivindicou para si um poder divino, ainda que de uma maneira suave e espirituosa. No segundo sonho, entretanto, a aparência de magia se foi. Tudo não passou de uma feia tentativa de fraude. Não peça demais, portanto, e saiba quando parar. Dar é prerrogativa do Senhor. Dar quando Ele quer e o que Ele quer, e fazer isso sem ser solicitado. Não lhe dê chance de negar os seus pedidos. É melhor receber favores por merecê-los, para que sejam dados sem você pedir. Cena 10. O grande pintor de paisagens inglês J. M. W. Turner, 1775-1851, ficou conhecido por sua técnica no uso das cores, que ele aplicava com muito brilho e uma estranha iridescência. A cor nos seus quadros era tão surpreendente que os outros artistas não queriam suas obras penduradas ao lado dos quadros dele. Tudo ficava inevitavelmente apagado. O pintor Sir Thomas Lawrence certa vez teve o azar de ver a obra-prima de Turner, Cologne, numa exposição entre dois quadros seus. Lawrence queixou-se amargamente ao dono da galeria que não lhe deu ouvidos. Afinal de contas, alguém tinha de pendurar seus quadros ao lado dos de Turner. Mas Turner soube das queixas de Lawrence, e antes da inauguração apagou um pouco o céu dourado brilhante em Cologne, tornando-o tão monótono quanto o de Lawrence. Um amigo de Turner que viu o quadro procurou horrorizado o artista. "O que fez com seu quadro?" disse ele. "Ora, o pobre do Lawrence estava tão infeliz", Turner retrucou. "É só negro de fumo. Eu limpo depois da exposição." Interpretação. Muitas das preocupações de um cortesão têm a ver com o Senhor, onde reside a maioria dos perigos. Mas é um engano imaginar que o Senhor é o único a determinar o seu destino. Seus iguais e subordinados também fazem o seu papel. A corte é um vasto viveiro de ressentimentos, medos e muita inveja. É preciso acalmar todos aqueles que um dia possam vir a prejudicar você, desviando seus ressentimentos e invejas e direcionando a hostilidade deles para outras pessoas. Turner, eminente cortesão, sabia que a sua sorte e fama dependiam dos seus colegas pintores, assim como de seus marchantes e patronos. Quantas personalidades ilustres foram derrubadas por colegas invejosos! É melhor apagar temporariamente o seu brilho do que sofrer as pedradas da inveja. Cena 11. Winston Churchill era um artista amador, e depois da Primeira Guerra Mundial, suas pinturas se tornaram peças de coleção. O editor americano Henry Luce, criador das revistas Time e Life, tinha nas paredes do seu escritório particular em Nova York uma paisagem de Churchill. Certa vez, numa turnê pelos Estados Unidos, Churchill estava no escritório de Luce e os dois examinaram juntos o quadro. O editor observou: "O quadro é bom, mas acho que precisa de alguma coisa em primeiro plano. Uma ovelha, talvez." Para o horror de Lucy, a secretária de Churchill ligou para ele no dia seguinte e pediu para mandar o quadro para Londres. Lucy mandou, mortificado com a possibilidade de ter ofendido o ex-primeiro-ministro. Dias depois, entretanto, o quadro estava de volta, mas com uma ligeira alteração. Uma única ovelha pastava pacificamente em primeiro plano. Interpretação. Em estatura e fama, Churchill estava acima de Lucy. Mas Lucy, sem dúvida, era um homem de poder. Portanto, vamos imaginar uma leve igualdade entre os dois. Mesmo assim, o que Churchill tinha a temer de um editor americano? Por que inclinar-se diante da crítica de um diletante? Uma corte, neste caso todo o mundo de diplomatas e estadistas internacionais, e também de jornalistas que os cortejam, é um espaço de mútuas dependências. Não é sensato insultar ou ofender o gosto de pessoas de poder, mesmo que estejam abaixo ou no mesmo nível que você. Se um homem como Churchill é capaz de engolir as críticas de um homem como Lucy, ele se mostra um cortesão ímpar. Talvez o fato de ter corrigido o quadro sugerisse uma certa condescendência também, mas ele fez isso com tanta sutileza que Lucy nem percebeu. Imite Churchill.
Coloque a ovelha. É sempre vantajoso representar o cortesão prestativo, mesmo quando você não está servindo a nenhum senhor. O delicado jogo de cortejar. Um alerta. Talleyrand foi um consumado bajulador, especialmente ao servir ao seu senhor Napoleão. Quando os dois estavam começando a se conhecer, Napoleão certa vez disse de passagem: "Vou almoçar na sua casa um dia desses." Talleyrand tinha uma casa em Auteuil, nos subúrbios de Paris. "Ficarei encantado, mon général", retrucou o ministro, "e como minha casa fica próxima do Bois de Boulogne, o senhor poderá se distrair praticando tiro ao alvo à tarde." "Não gosto de atirar", disse Napoleão, "mas gosto muito de caçar. Tem javalis no Bois de Boulogne?" Napoleão vinha da Córcega, onde a caça ao javali é um esporte muito apreciado. Ao perguntar se existiam javalis num parque de Paris, ele se mostrou ainda um homem provinciano, quase um caipira. Talleyrand não riu entretanto, mas não conseguiu resistir a uma piada sobre o homem que agora era seu superior na política, embora não no sangue e na nobreza, visto que Talleyrand era de uma antiga família aristocrática. À pergunta de Napoleão, portanto, ele respondeu simplesmente: "Poucos, mon général, mas aposto que o senhor dará um jeito de encontrar um." Foi combinado que Napoleão chegaria à casa de Talleyrand no dia seguinte às 7 horas e ficaria a manhã inteira lá. A caça ao javali seria de tarde. Durante toda a manhã, o excitado general só fazia perguntar sobre a caça ao javali. Enquanto isso, Talleyrand mandou seus criados escondido ao mercado comprar 2 enormes porcos pretos e levá-los para o parque. Depois do almoço, os caçadores partiram com seus cães para o Bois de Boulogne. A um sinal secreto de Talleyrand, os criados soltaram um dos porcos. "Estou vendo um javali." Napoleão girou contente, saltando sobre o cavalo para correr atrás dele. Talleyrand ficou para trás. Meia hora de galope pelo parque e o javali foi finalmente capturado. No momento triunfal, entretanto, Napoleão foi abordado por um dos seus assessores, que sabia que aquela criatura não podia ser um javali e temia que o general caísse em ridículo quando a história se espalhasse. "Senhor", disse ele para Napoleão, "certamente está percebendo que isto não é um javali, e sim um porco." Enfurecido, Napoleão imediatamente saiu a galope para a casa de Talleyrand. No caminho, ele percebeu que agora ia ser motivo de muitas piadas, e que explodir com Talleyrand só o tornaria ainda mais ridículo. Era melhor demonstrar bom humor. Ainda assim, não escondeu o seu desagrado também. Talleyrand achou melhor tentar apaziguar o ego ofendido do general. Disse para Napoleão não voltar logo para Paris. Ele deveria ir caçar novamente no parque. Lá havia muitos coelhos, e caçá-los tinha sido um dos passatempos preferidos de Luís XVI. Talleyrand até sugeriu que Napoleão usasse um conjunto de pistolas que tinham pertencido a Luís. Com muito elogio e bajulação, ele conseguiu mais uma vez que Napoleão concordasse em caçar. O grupo saiu para o parque no final da tarde. No caminho, Napoleão disse a Talleyrand: "Não sou Luís XVI e certamente não vou matar nenhum coelho." Mas naquela tarde, por estranho que pareça, o parque estava cheio de coelhos. Napoleão matou uns 50 e seu humor passou da raiva para a satisfação. Mas no final dessa matança toda, o mesmo assessor se aproximou dele e sussurrou no seu ouvido: "Para falar a verdade, senhor, estou começando a acreditar que estes não sejam coelhos selvagens. Desconfio que esse tratante Talleyrand nos pregou outra peça." O assessor estava certo. Talleyrand tinha mesmo mandado seus criados novamente ao mercado, onde compraram dezenas de coelhos que depois soltaram no Bois de Boulogne. Napoleão montou imediatamente no seu cavalo e saiu galopando, desta vez direto para Paris. Mais tarde ele ameaçou Talleyrand, alertando-o para não contar a ninguém o que tinha acontecido. Se ele se tornasse alvo de piadas em Paris, ia ser um inferno. Levou meses para Napoleão recuperar a confiança em Talleyrand,
e nunca o perdoou totalmente por essa humilhação. Interpretação. Cortesãos são como mágicos. Brincam com as aparências, deixando que as pessoas ao seu redor vejam apenas aquilo que ele quer. Com tanta trapaça e manipulação em jogo, é essencial impedir que as pessoas vejam seus truques e percebam o que você faz com as mãos. Talleyrand era normalmente o grande mago da corte e, não fosse o assessor de Napoleão, ele teria se saído muito bem na sua tentativa de agradar ao seu senhor e, ao mesmo tempo, divertir-se às suas custas. Mas a arte de cortejar tem suas sutilezas e descuidar das armadilhas e possíveis erros pode arruinar os seus melhores truques. Não se arrisque a ser apanhado nas suas manobras. Não deixe que as pessoas vejam seus artifícios. Se isso acontecer, elas passam a vê-lo não mais como um cortesão muito bem educado, mas como um tratante execrável. É um jogo muito delicado. Tenha o máximo cuidado para não deixar pistas, e não deixe que o seu senhor o desmascare.